que é inclusive meu amigo, falou assim, Cobori, ele falou isso, não quer te escutar, mesmo que você tenha uma coisa importante para falar. Como ele é experiente, eu vou traduzir para você, ele quer que você faça uma delação. Eu falei assim, pô, Delinho, o princípio da delação é você cometer um crime e ir lá entregar aos outros. Eu não cometi nenhum, então deixa pra lá. Deixei pra lá e passou mais uma semana só o meu nome na imprensa. Aí, Delinho, volta lá que eu quero falar com o Ministério Público. Aí ele foi e o Ministério falou, não, a gente não quer falar com ele não. É só, se for falar com ele, só no final do processo. Aí o Delinho voltou e falou assim, Cobori, tem alguma coisa estranha. Você foi presidente da empresa, os caras tinham que ter no mínimo curiosidade pra te escutar, né? Ele tá vindo, ele que vai, né? Você que vai lá, pegar um avião lá e conversar com ele, por que eles não querem conversar com você? Ele falou, tem alguma coisa estranha aí. Vamos fazer o seguinte, tudo que a gente ia falar lá de esclarecimento, vamos colocar numa petição, formalizar e protocolizar lá. Beleza? Beleza. Eu peguei a quebra de sigilo bancário da minha conta e das minhas empresas, e cada um, quando era da empresa, todas as notas fiscais que a gente emitiu, a gente, como empresa de M&A, a gente era extremamente correto, né? Todas as notas foram emitidas, todos os laudos que a gente emitiu para a empresa, para provar que teve uma prestação de serviços. Tinha mais de 1.200 páginas de laudo que a gente tinha dado para a empresa. Quando eu virei presidente, o dia que entrou dinheiro na minha conta, meu salário, o dia que saiu, que foi para um fundo de investimento, porque qual que era a minha vantagem? Como eu tinha muita atividade, na época o meu salário eu não usava, né? Tudo que entrava eu já aplicava, né? Então eu tinha... Foi uma forma de ter o famoso follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, o dia que entrou o dinheiro, o dia que entrou na minha conta, saiu no dia seguinte e foi transferido para um fundo da XP na época. O extrato que o dinheiro está lá no fundo da XP, é declarado no meu imposto de renda, tinha tudo, assim, o caminho do dinheiro. E aí, foi lá, protocolizou, entregou lá, beleza. Não tem mais nada que fazer. Maio de 2018. Os caras batem na minha porta, né? Querer... Na época do ambiente, na época da Lava Jato, você sabe como é, né? Que um monte de gente na rua e tal, eu morava numa casa. E aí, ó, a gente tem um mandado de busca e apreensão. Na hora eu assustei, mas eu fiquei tranquilo que o advogado tinha falado pra mim. Você tá morando onde? Em Brasília. Em Brasília. Aí o advogado já tinha falado, ó, o risco de sofrer uma busca e apreensão você não vai ter porque você foi presidente da empresa. Então, na hora eu assustei, mas depois eu falei, não. Então, fazia parte. Faz parte do risco. E aí entraram... constrangimento, né? Pegaram os meninos, desceram, tira o telefone de todo mundo, meus filhos, minha esposa, põe num cano da sala, revira a sua casa inteira, não tinha nada. Computador, não devia nada, né? Então, até os meus advogados já tinha vindo pra minha casa, que eu avisei eles. Eles até falaram, não precisa dar senha do computador, não precisa dar senha do telefone, você não é obrigado. Mas eu dei tudo, né? Não tô devendo nada, pode entrar aí, né? Abriu tudo. E aí passou, acho que umas 2 horas que eles estavam revirando a casa, e o cara me chamou no fundo de casa, tirou outro papel do bolso e falou assim, ó, tem um mandado de prisão contra você. Aí, putz, assustei, né? O advogado olhou, tá absurdo, né? Só tinha ali, dava a entender, tentativa de obstrução de justiça, alguma coisa assim. E aí, levei um tempinho para avisar minha esposa, e aquela confusão, né? Minha esposa chorando e tal, porque como eles eram um negócio do Mato Grosso, eles me pegaram, botaram no avião e me levaram para Cuiabá, né? E aí eu fui levado para Cuiabá. Cheguei lá... Avião comum ou avião... Avião comercial, É um constrangimento, né? Porque primeiro, você tem que passar por uma área de transferência de preso que tem dentro do aeroporto. É separado, então? Que é da Polícia Federal. Tem uma área do lado do aeroporto de Brasília que é área de trânsito mesmo. Sim. Tem até cela lá. Os caras me enfiaram numa cela, nessa área de trânsito. Aí você é o primeiro a entrar no avião e o último a sair, né? Então, quando o avião tá lá, acho que o comandante da aeronave recebe a informação que vai ter um preso, né? Vai transportar um preso. Aí tinha 2 policiais, a gente entrou primeiro. Não é algemado, né? Não, eles não me levaram algemado, não. E eles me colocaram pelo fundo do avião, a gente entrou, aí você senta, 2 policiais do seu lado. Sim. Aí embarca o avião todo e chega lá o inverso. Todo mundo desembarca e esse é o último a sair, né? E aí, primeira noite, dormi numa pocilga lá, que não, depois das 10 parece que você não pode entrar no presídio, né? E aí, dormi numa pocilga lá, depois fui fazer no outro dia fui fazer o depoimento. Depoimento, assim, ridículo. Fiquei 7 horas depondo lá. O cara fez uma delação. Que Alguém fez uma delação? O dono da empresa que eu fui presidente fez uma delação. Porque o que deve ter acontecido? A mesma coisa que eles ficaram dando indireto para eu fazer a delação, ofereceram para ele. Como o processo na primeira fase era até 2014, que é onde foi o mandato do governador lá do Mato Grosso, chama-se Val Barbosa, e esse governador tinha sido preso. E aí, depois que ele foi preso, ele fez uma delação. Aí na delação dele que ele entregou todo o esquema que deu origem ao processo. Sim. Essa primeira fase, né? Então eu não tinha nada com isso, eu entrei em 2015, que já era outro governo.
como eles ficaram, sei lá, oferecendo esse tipo de proposta para eu fazer delação, mas não tinha nem por que eu fazer, né? Não cometi nenhum crime, eles devem ter oferecido pro dono da empresa. Só que o dono da empresa estava encalacrado até o pescoço, porque a empresa é dele, então, como o negócio era até 2014, e o governador do estado entregou o esquema. Ele tinha que apontar para alguém. Aí ele tava assim. E qual que era o grande problema que eu falo da lei da delação? A lei da delação é para você entregar alguém para cima de você, não faz sentido. Então não tinha sentido, primeiro, o governador ter feito uma delação. Se tem alguém, o comandante do lado público é o governador. E o comandante do lado privado é o dono da empresa. Não tinha por que também eles aceitar ou propor uma delação para ele. Mas ele fez uma delação, e aí qual que é a lógica? Ó, até 2014, o ex-governador já entregou todo mundo. Inclusive você. Né? Quem que você vai entregar? Aí que ele fez, inventou uma história pro governo que tinha acabado de entrar, em 2015. E aí, a história que ele inventou é que eu pegava o meu salário de presidente da empresa e passava pro governador. Só que ele não tinha prova nenhuma disso, até porque eu já tinha mandado a prova inversa. Na petição que eu fui, tinha todo o caminho do dinheiro. Né? Então a delação dele era baseada nisso. E depois lá, durante o depoimento, eu falei, pô, o cara fez a delação, eu tinha até anotado, né? O cara fez a delação dia 27 de março. Essa petição que eu protocolizei com todo o caminho do dinheiro foi no dia 15 de março. Então, como eu posso ter dado o dinheiro, se o dinheiro, inclusive, é meu ainda, tá lá registrado, tá no fundo de investimento e tá na minha declaração de imposto de renda. Né? E até porque o princípio da delação, se você não tem prova, você dá os caminhos da prova. Né? E ele não deu caminho de prova nenhuma. E aí, o depoimento dele era essas coisas ridículas que eu sempre cito, uma ridícula. Ele falou que me contratou para acabar com a corrupção, para acabar com a propina. Eu falei, mas a empresa é dele? Por que precisa me contratar para acabar? Só ele querer. É só ele querer. Aí eu entrei e eu acabei. Tá lá a prova que eu não só acabei, como eu devolvi pro Estado. Tem um termo aditivo e tudo que eu gerei pro Estado depois que eu entrei até o dia da operação foi 30 milhões de reais que eu devolvi pro Estado. E aí tem toda a prova do que eu devolvi, que é o termo aditivo. Aí eu saí. E na delação dele, ele admite que depois que eu saí, ele voltou a pagar. Aí eu falei pro delegado, engraçado, né, essa história desse, qual que é o sentido disso? Primeiro, ele não precisa me contratar para acabar. Ele falou que me contratou para acabar, a empresa dele acaba a hora que quiser. Aí eu entrei, eu acabei. Tá aí a prova que eu acabei. Aí eu saí, na delação dele, ele admite que ele voltou a pagar. Eu tô preso e ele tá solto. Aí, cara, assim, fiquei 7 horas, assim, porque a delação, você vai... É uma sala, tem... Cara, na sala tinha 2 delegados, a escrivã e tinha uns 5 promotores de justiça. Sim. E fiquei 7 horas lá. E aí... Era tão ridículo assim, tudo que o delegado tava constrangido, né? De me escutar. Era até um descendente japonês também. O nome dele é Masao. Aí no final ele falou assim, não, Kobori, fica tranquilo, né? Você vai dar a volta por cima. Tudo vai ser explicado, você vai dar a volta por cima. O delegado fala isso pra você. Primeiro, porque o depoimento foi tão claro assim que eu se fosse da justiça, teria vergonha de me manter preso. E o delegado fala isso pra você fala, pô, vai me soltar, né? Aí na época até eu chorei, porque quando ele falou que você vai dar a volta por cima, eu fiquei tão revoltado que eu falei assim, Masao, você é Nihonjin. Nihonjin é japonês, né? O que é Nihonjin? Nihonjin é japonês, né? Ah, é o nome? É o nome, né? Nihonjin. Falei, você é Nihonjin, você sabe o valor que tem o nome da família. Pois é. Falei, vocês estão acabando com o nome da minha família. Aí ele levantou, me levou pra fora, me abraçou. Eu falei, pô, vai me soltar, né? Fiquei 80 dias preso. 80 dias? Esperando o quê? Os caras fazendo pressão pra eu delatar. Todo dia chegava um recadinho pra eu delatar. Como que era? Olha, se você... Outro preso recebia o advogado de outro preso que eu nem conheço o preso nem o advogado dele. Aí o preso vinha pra mim e falava assim, ó, mandaram te dar um recado, se você não delatar, você vai morrer aqui. Nossa. Aí o preso da minha cela saía pra ir no fórum, voltava e falou, putz, promotor tal me parou no corredor e perguntou de você. Né? Falou que, assim, perguntando qual que era o seu estado psicológico, se você estava abalado, não estava. E o preso falava, ele falou que você tinha que delatar. Aí eles falavam assim, cara, os caras estão querendo destruir você até você abrir o bico. O dono da empresa, delatar quem? Corroborar com a delação do outro, inventar uma história. Eles queriam derrubar o governador. Tá. Né? Tanto era essa pressão direto que ia na prisão pra mim, que um dia o meu advogado foi lá, eu mandei ele pôr uma nota no jornal, né? Porque aí a própria imprensa faz essa que o advogado levava o jornal para eu ler, aí nos jornais estava lá, empresário está negociando a delação, empresário vai fazer a delação, empresário vai... Ele não tinha nada. Não tinha porra nenhuma, eu nem tinha contato com ninguém lá, só tinha contato com os presos, né?
E aí eu mandei botar uma nota lá para primeiro desmentir tudo isso. Botei uma nota no jornal lá. O advogado botou lá no jornal. Pago até a nota. Em que eu dizia lá que não tinha nada disso. Pressuposto ser cometer crime, não cometi nenhum. E eu lembro de uma frase que estava muito em mim, assim, me impactou bastante, que eu falei assim: apesar de preso, não me sinto aprisionado. Tipo, se a intenção de vocês é me abalar psicologicamente, pode ter certeza que eu tô tranquilo, né? E não abalou mesmo? Abala, né? Cara, abala sim, mas abala porque aquilo destruiu minha vida. Profissional, assim, minha vida acabou. Do dia pra noite, eu era um cara que aparecia toda semana na Globo. Quando eu saí da prisão, eu era a escória da sociedade, eu era um leproso. Né? Você aparecia na Globo? Como professor, como, assim... Os caras, a Globo sempre pôs economista. Eu nunca fui economista, né? Eu sou financista. Mas a Globo me interessava toda semana. Para falar sobre isso. Sobre mercado, sobre economia. Isso que você vê hoje, mudou a taxa de juros. Eu sempre ia, assim. E eu já era muito próximo. Os repórteres da Globo, todos eles iam em casa, né? Eles já me conheciam, assim. Eu era uma fonte corriqueira deles. Se meu telefone me ligava, ia em casa. Quando eu não aparecia na televisão, eu explicava para eles montar a reportagem. Então, eu sempre tive essa didática, assim, eles gostavam, né? E você sentiu que saindo da prisão mudou toda essa relação? Cara, saindo da prisão, primeiro, você acha que tem um monte de amigos que você não tem. Nessa hora que você vê, né? Os amigos que você tem, você conta na palma de uma mão. Você só tem a sua família, né? Minha esposa, meus filhos. A família da minha esposa ficou muito próxima. Você tem religião? Você tem fé? 5 amigos. Eu nasci católico, né? Minha família é católica, né? Mas eu nunca fui praticante, assim, de ir na igreja. Mas você rezava? Você tinha algum tipo de coisa espiritual durante essa época? Não. A minha espiritualidade foi muito mais no lado filosófico, sabe? Mas o que você usou esses 80 dias? Você lia? Eu lia. Minha esposa levava muito livro e eu convivia muito bem com os presos, sabe? Assim, minha ficha caiu o dia que eles me levaram. Você fica tão indignado com a situação que... Muita gente me pergunta assim, eu nem estava meio ligado que eu ia entrar numa cela de prisão, num presídio, sabe? Não tinha essa fixação. Estava muito indignado com toda a situação. Só caiu a ficha quando o carcereiro chegou, abriu a cela, me chamou o líder da cela e falou, cuida aí, novato. Aí eu falei, putz, tô entrando num presídio, né? Tô entrando numa cela. E a partir dali, a minha preocupação sempre foi conviver bem com as pessoas e sobreviver, me proteger, né? Aí, eu sempre fui uma pessoa... muito boa, assim, para relacionar, negociar, esse tipo de coisa. Sempre fui uma pessoa muito empática, assim, nunca fui uma pessoa que tem muito inimigo. E sempre fui uma pessoa boa de ler, né? Ler, assim, as pessoas. Ler do ponto de vista emocional, assim, entendeu? Acho que até isso me ajudou muito na minha carreira, assim, porque quando eu tô fazendo negócio com você, eu tô muito mais preocupado com você, assim, e é sincero, sabe? Tipo, o que é bom pro Vilela, né? O que vai deixar ele feliz? E eu descobri ao longo da minha carreira que não tem nada a ver com dinheiro, cara. Não tem nada a ver com retorno. Muitas vezes você vai fazer um negócio para uma coisa que vai te tocar na sua história, uma coisa de vaidade pessoal. Então, isso eu sempre aprendi, assim, não identificar qual que é os seus medos, entendeu? Qual que é a esperança que você tem, qual a visão que você tem nas coisas. Isso veio de forma muito natural na prisão, né? Quando eu fui recebido, o líder da cela botou num canto e começou a cagar um monte de regra pra mim. Ficou 2 horas cagando regra. E ali, naquela primeira conversa, eu já identifiquei tudo no cara, né? Tipo, até pela experiência profissional, mas muito mais pelo lado do ser humano, né? Eu falei, pô, o cara tá preocupado que ele é o líder. Obviamente, ele não quer perder a liderança. Como eu sou um cara e no presídio corre as informações. Então, quando eu cheguei, eles já sabiam qual que era a operação, quem que eu era, tal, que eu era professor, que era não sei o quê. Então, eu falei, qual a preocupação? Ele provavelmente deve me considerar uma ameaça. Sou um cara, intelectualmente, ele deve me considerar mais preparado que ele. Ele vai falar, esse cara vai roubar minha liderança. Então, eu fui identificando isso. Eu identifiquei a gente era 7 presos na cela. Eu identifiquei quem que ele não gosta, quem não gosta, só pelo que ele me falou. Né? Porque falou, cuidado com aquele cara fala muito isso, os caras falam. Sim. Então eu falei, eu já identifiquei que ele não gosta desse cara, esse cara aqui ele gosta mais ou menos, aquele outro ele tem medo. Então isso eu consegui identificar nessa conversa de 2 horas com ele, entendeu? E depois eu fui fazendo isso com cada um, né? Cada um que eu conversava eu conseguia identificar. E a minha estratégia não foi colocar um contra o outro, foi o contrário, foi melhorar o ambiente de todo mundo, né? Então, com esse líder eu sempre explicava, cara, não...
você acha que é isso mesmo, né? Quando ele tava meio puto com o outro, se sentindo ameaçado, ele falou, não, cara, o cara fez aquilo que era característica dele, não é isso, às vezes é uma coisa de sua cabeça. Chama ele para conversar, se quiser eu converso com ele, sabe? Eu fui com essa estratégia de melhorar o ambiente, e obviamente melhorando o ambiente eu me protegia também, né? Era uma forma de eu me proteger e de eu sobreviver. Então, assim, meu abalo foi muito mais com o mundo que estava do lado de fora. O que estava acontecendo com a minha imagem do lado de fora, com a minha vida, com a minha família, né? Com tudo que eu tinha antes de ser preso. O que eu aprendi dentro da prisão, cara, na verdade, eu hoje só lembro, assim, de coisas positivas. Só assim, foi um grande aprendizado de vida. A gente sempre procura experiências na vida para aprender. Chegou a ter medo ou não? Não. É mesmo? Em nenhum momento eu tive medo. Mas tinha uma angústia de não saber quando vai sair também, não tem? Aí sim, aí uma angústia assim, porque você ficar 80, eu achei que ia ficar um dia preso, eu fiquei 80, né? E você sempre fica naquela expectativa que vão te soltar. Aí chega um certo ponto, você começa a falar, cara, não vou sair, né? Não vou sair porque a justiça tá toda contra mim, né? O ambiente, a opinião pública, né? Não sei se você lembra na época da Lava Jato. Claro, tava todo Quando o mundo... meu negócio chegou na STJ, os caras nem liam esse processo, cara. Eu falava, putz, E os meus advogados sabiam disso, né? Eles falavam que o ambiente na sociedade é muito desfavorável, assim. Vai ser difícil alguém pegar e falar, vou soltar. Muito provavelmente eles não te soltem nem... o nosso esforço é que a pessoa leia o seu processo, pelo menos, né? Que era tão absurdo que se lesse, soltava. Mas o jeito que chegou no STJ, que foi no STJ e recusaram, aí teve um recurso, recusar de novo, assim, pela característica da decisão, foi, cara, nem leu o processo, né? Nem viu. Então, assim, você começa a ficar angustiado. Você fala, pô, não vou sair, né? Vou mofar aqui na cadeia. Então, o que eu aprendi, assim, que as lembranças que eu tenho da prisão são coisas boas, por incrível que pareça, assim, de aprendizado, sabe? Porque a gente sempre procura experiências para aprender alguma coisa, né? E eu acho assim, ser preso não é nenhuma experiência que você consiga botar no seu planejamento. Vou ser preso que eu vou aprender isso, né? São coisas que acontecem contra a sua vontade. Então, mesmo acontecendo contra a minha vontade, assim, as lembranças que eu tenho são boas, assim, por incrível que pareça, assim. Apesar de aquilo que a gente falou no início, né? De todo ser humano ter um lobo mau e um lobo bom. Eu procurei não só estimular o lobo bom, né, de todo mundo, mas enxergar o lobo bom que tem em todo mundo, né? Você ficar olhando só pro lobo mau, primeiro, você vai viver angustiado e com medo, né? E se você ficar alimentando o lobo bom das pessoas, você ajuda ela também a superar isso aí, né? Essa visão negativa que tem de tudo, de ameaça em tudo, né? Então, assim, foi um período de bastante convivência. Meu filho foi me visitar, né? Minha esposa ia me visitar sempre. Você fica mais próximo, né, da sua família. E, cara, quando eu saí, assim, os caras, 70% dos... Acho que teve só um ali que não chorou, assim. Os caras me abraçaram, choraram. Ficaram na felicidade, assim, quando eu saí. Então eu tenho boas lembranças, assim. Se alguém falar assim, lembra uma coisa ruim, cara, eu não consigo lembrar, não. Eu lembro coisas boas. Coisa ruim é estar preso, né? Tá lá, não poder sair. É muita coisa, né? Mas... eu ainda vou escrever um livro sobre tudo, né? Vai ter um capítulo ali mais de humor, né? Coisas engraçadas que acontecem na prisão. Tipo o quê? Cara, o dia que assim, como eu falei, eu consertava relógio, depois brinquedo. Então eu sei consertar tudo, cara. Se eu estragar alguma coisa aqui no estúdio, mesmo? Eu conserto. Vai abrir, pode ser que não sobra peça depois. Não sobra peça. Às vezes sobra um parafuso ou outro, mas funciona. Mas funciona. Caramba, tá sobrando peça. Aí a gente tava um dia assim na prisão e os caras já sabiam que eu consertava, né? Aí um dia acabou a energia. Pum, deu um pipoco assim, acabou a energia no presídio. E aí os presos ficam agoniados, né? Imagina, você tá preso ainda no escuro. Aí os caras agoniados, tal, não sei o que, não volta. Aí esses líderes, assim, ó, dentro da prisão tem regra, sabe? Assim, os carcereiros respeitam muito os líderes, né? Das celas, os presos. A coisa funcionando. Tem muitas coisas que vai acontecer lá que o carcereiro pergunta, né, pro líder lá da cela o que ele acha que pode fazer, né? Os caras não querem ficar melindrado com o preso, né? Aí os presos lá, putos, já começaram a bater nas grades, aquela confusão. E o carcereiro, não posso fazer nada, não sei o que, caiu a luz não sei aonde, acho que foi aqui dentro. Aí o líder da mesa falou assim, se foi aqui dentro, o Cobori resolve. Aí o cara, quem? Já vão pegar o contato dele pra resolver aqui as coisas aí. Aí o carcereiro foi na minha cela assim, e falou, se ele resolve mesmo, eu falei, só soltar ele aí que ele vai lá e resolve.
Aí os caras pegou e me soltou. Foi lá pro quadro do... Foi lá pro quadro de força, lá no canto, assim. Aí com a lanterna, e falei, abre aí o padrão, né? O disjuntor. Abriu e tal, aí tava tudo pipocado ali. Tava, falei, né? Tava. Tinha coisa desarmada lá? Acho que devia estar com um mau contato e alguma coisa aconteceu que ele deu um pipoco assim e ele soltou, né? Eu falei assim, é só voltar esse fio aqui, desparafusar e tal. Ele falou, você vai fazer isso? Eu falei, eu não. Porque esse troço aí tem alta tensão, né? Mas chama alguém aqui com uma luva, com, né? É só fazer isso aí que não precisa esperar. Se for esperar a companhia de energia, vai ficar até amanhã. Aí os caras, mas se eu arrumar a luva, a chave de fenda e tal, você faz? Eu falei, bom, se tiver uma certa segurança, eu faço. Aí o cara falou, arrumou. Eu falei, arrumei e tal. Botei de volta. E aí, o presídio, tudo batendo palma e tal. Os caras queimando o colchão. Os caras vibrando, eu voltei, os caras da minha cela, tudo festejando. Aí ficou isso aí. Aí sempre acontecia. Aí no dia que eu fui sair, cara, no dia que eu fui sair, foi até os caras de outra cela que gritaram, ô, japonês, você vai sair, né? O STF tinha mandado me soltar, né? Tinha dado um acordo lá no meu habeas corpus. E aí ficaram fazendo aquela festa, vai sair. Só que aí, entre você falar que você vai sair, tem que chegar o alvará de soltura. Ah, é? Então os advogados tinham notícia, eu tomei banho, arrumei minhas coisas lá, fiquei esperando e tal, né? Esperando, aí nada, e de noite, aí anoiteceu, aí puf, acaba a luz de novo. Acaba a luz e os caras, não, Cobori arruma. Só que esse já era dentro do nosso pavilhão, né? Sei. Aí fui lá tal. Era mais simples, era numa tomada, assim, dado um curto. Aí fui lá, abri a tomada, tô lá arrumando. Aí chega o chefe do presídio. Foi engraçado demais. Quando o chefe do presídio chegou assim, ele olhou assim, era eu, né? Aí ele falou, para tudo, levanta, tira. Aí me puxou, me tirou, aquela confusão. Eu falei, putz, o que eu fiz de errado? Vamos jogar na solitária, não sei o que. Aí o cara falou assim, Cobori do céu, você não pode morrer, cara. Imagina morrer no dia de soltura. Você morrer hoje. Tá em todo jornal amanhã. Nossa, o dia que o STF mandou te soltar e você aparece morto, ele falou, você acha que eu vou falar o quê? Queima de arquivo, mataram ele porque ele sabia demais. Aí você morre e eu vou preso. Fica aí no canto. Ele falou, eu vou ficar conversando com você pra você não mexer em nada, que você não pode fazer nada. Pelo amor de Deus, você não vai morrer hoje não. Então tem muitas histórias. Já começaram. E aí, Cobori, você mexe com força ou não? Aquelas brincadeiras. Cara, mas que experiência. E pra você sair, teve algum acordo? Teve alguma delação? Nada? Não, foi assim, minha última chance, você falou da angústia, estava angustiado, minha última chance era o STF, né? E eu sou um cara muito disciplinado, assim, muito analítico, né? Então quando minha chance começou a acabar, eu falei, até o STJ eu achei que alguém ia me soltar. Falei, agora que sair do estado, chegar lá, nego, vai ler. Aí quando eu vi que ninguém leu, aí eu comecei a ficar preocupado, angustiado. Falei, putz, não vou sair daqui nunca, né? E aí ia pro STF. Falei, cara, dependendo de onde cair no STF, eu também não vou sair. Porque tinha todo o ambiente da Lava Jato, os caras, né? E aí eu peguei, falei pra minha esposa, pro advogado, levar todas as últimas sentenças de todos os ministros do STF. E eu li todas. Coisa que eu brincava com os caras. Tem uma coisa que você tem na prisão, é tempo, né? E aí... Vou contar outra parte engraçada pra você, depois dessa aqui. E aí eu tava lá e eu comecei a ler. Aí eu li do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Lewandowski, a Rosa Weber era relatora, eu sabia que ela não me ia soltar. A Carmen Lúcia, o Barroso, li de todos, né? Aí eu peguei e falei assim, aí engraçado que nessa época que eu falo que a gente tem que fazer o meia-culpa, né? Eu ainda tava naquela ala da sociedade que apoiava a Lava Jato, né? E aí eu descobri, lendo as sentenças, que tinha 3 caras que podiam me soltar, que eram os únicos 3 que estavam tendo coragem de enfrentar os processos da Lava Jato, que eram o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Toffoli. E quando eu li as sentenças deles, eu vi que eles eram muito garantistas. É porque a imprensa também, quando ela quer queimar um cara, ela pega só um trecho, né? Quando eu li a sentença inteira, eu vi ali que ele falava assim, ó, tem indícios, tem nada, só que o Código de Processo Penal não permite que a pessoa seja presa, porque o Código de Processo Penal, ele tem requisitos, né? Tipo, se você estiver queimando documento. Exato. Ou é chance de você fugir do país ou você está impedindo... Chance de você fugir, você está ameaçando testemunha. Tem os requisitos que você pode ser preso preventivamente. Se você não está em nenhuma dessas, não tem por que te manter preso. Até porque a grande discussão na época no Brasil era se você podia ser preso só durante o julgado, né?
Porque você podia ser condenado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, só com trânsito em julgado você podia ser preso. Você imagina prender você sem acusação nenhuma. Quando eu fui preso, não tinha acusação nenhuma contra mim, não tinha nem denúncia, não tinha nada, entendeu? E aí eu vi, assim, nas decisões dos ministros que davam as decisões conforme prevê o Código de Processo Penal. Não, o Vilela não pode ser preso preventivamente, né? Não atende nenhum requisito, porque eu não tinha contemporaneidade. Eu tinha saído em 2016 e a operação foi em 2018. Tentativa de obstrução de justiça, eu já tinha provado lá no depoimento que era mentira, que eles pegaram os trechos de WhatsApp lá, depois eu provei que os documentos estavam lá ainda na empresa, no escritório de advocacia da empresa. Os documentos que eles teoricamente alegaram que eu teria mandado destruir. Tá? Mas tinha mensagem mandando destruir? Não, quando teve a primeira fase, o que aconteceu? Quando teve a primeira fase da Lava Jato. Da operação, eu não estava na primeira fase, mas a empresa e o dono da empresa estavam. Aí, depois, eles pegaram nos celulares da empresa e do dono da empresa a troca de mensagens da empresa com o escritório de advocacia da empresa. Né? E as trocas de mensagem era a diretora administrativa da empresa pedindo para o escritório de advocacia da empresa comprovantes de viagem, passagem de hospedagem do cara que foi gestor da empresa antes de eu entrar. Então ali claramente eles estavam tentando incriminar, jogar a culpa em alguém. Sim. Tirar do dono da empresa e jogar em alguém. E aí o escritório de advocacia da empresa fala assim, que só tem essas duas caixas, e manda a foto pelo WhatsApp de essas caixas de documento, né? Sim. Aí a diretora da empresa fala, não, tem mais aí, foram 4 caixas, né? Foi mais caixas. Aí a advogada da empresa, isso em 2018, já há 2 anos que eu não era mais presidente da empresa, a advogada fala assim, eu acho que na época do Dr. Cobori, ele mandou para um outro escritório de advocacia. Foi esse trecho que eles pegaram. Primeiro, na época que eu fui presidente, foi em 2016. Se eu mandei para outro escritório de advocacia, daí que eu mandei. Eles pegaram isso aí, acho que o Dr. Cobori mandou para outro escritório de advocacia e disseram que aquilo era uma prova que eu teria destruído os documentos. Nossa. Só quando você consegue... É um salto bem grande. É um salto bem grande. Só quando você segue a mensagem, em determinado momento no fim da mensagem, o escritório de advocacia, a advogada fala assim, não, já achei as outras 2 caixas que estavam na sala do fulano de tal. Então nem tinha. E manda a foto, ou seja, tava lá os documentos. Entendi. Mas eles pegaram esse trecho e usaram para embasar a minha prisão. Que eu precisaria ser preso porque eu estava destruindo documentos. Que é um absurdo, porque mesmo que estaria foi em 2016, não era em 2018, né? E foi esse o motivo. E aí eu fui lendo todas as sentenças, eu via que esses 3 ministros, eles eram muito detalhistas nesse ponto, né? Tipo, o Código de Processo Penal não prevê, ninguém está dizendo que o cara é inocente, mas não pode ser preso preventivamente, né? E aí eu falei, a minha chance é se o meu pedido de habeas corpus cair na mão de um desses 3 ministros. Se cair da Carmen Lúcia, da Rosa Weber, eu vou ficar preso, né? Até porque a Rosa Weber era relatora e ela já tinha negado uma vez, né? Desse processo aí. E aí o que aconteceu? A Carmen Lúcia era presidente do STF e o Toffoli era vice-presidente. E a minha chance era pegar o plantão, porque quando chega no plantão do STF, quem despacha é o presidente da corte. Só que eu falei, se chegar no plantão da Carmen Lúcia, que ela é presidente, eu não vou ter chance. Só que ela ia viajar numa comitiva do Temer na época. O Temer ia levar o presidente da Câmara e o presidente do STF, se não me engano, era uma reunião do G20, uma coisa assim. Que eles iam viajar e ficar 3 dias fora. Como ela era presidente e o Toffoli era vice, quando ela saísse na comitiva, o Toffoli assumiria a presidência. Eu falei, é a minha chance de chegar no plantão quando ele estiver lá. Tinha essa janela de 3 dias. Só que eu falei, como é que despacha o ministro do STF? Aí eu tinha um grande amigo, até hoje, meu grande amigo lá em Brasília, que ele é advogado, é um cara muito bem relacionado, e ele conhecia o Gilson Dipp. Gilson Dipp tinha sido ministro do STJ e era o cara especialista em lavar dinheiro e corrupção. Foi inclusive o ministro que criou as câmaras especializadas em lavagem de dinheiro e corrupção no STJ. E era um cara especialista em direito criminal. Ele tinha se aposentado do STJ e era advogado, né? E ele era o grande, pra você ver como as coincidências da história, ele era o grande ídolo do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, quando escreveu o livro de lavagem de dinheiro, dedicou ao Gilson Dipp. Só que depois que veio a Operação Lava Jato, o Gilson Dipp passou a ser o maior crítico do Sérgio Moro. Que eles estavam corrompendo a justiça, né? Com o que eles estavam fazendo. Esse meu amigo mostrou pro Gilson Dipp, ele leu, falou, nossa, que absurdo, né? Ele falou, seu amigo tá preso? Não tá preso, falou, não pode deixar que eu vou. Aí
O próprio Gilson Diniz fez uma petição, ele assinando e tal. Aí subiu lá pro... Aí ele foi na STF para despachar, né? Obviamente ele conseguiu, porque ele era um cara benquisto, né? Ele tinha sido professor, inclusive, de vários ministros, né? Então ele era um cara intelectualmente admirado no STF, né? E aí ele foi recebido, obviamente. Eu falei, eu só preciso que alguém leia, né? Quando alguém leu aquilo lá, eu falei, não, mas que absurdo, o cara tá preso. Aí mandou me soltar, né? Então essa foi uma estratégia que eu consegui sair. Agora, eu sempre falo, gosto de frisar que é ruim, né? De alguma forma, é um privilégio, né? Pois é. Você ter acesso a pessoas que consigam fazer isso. Estaria mais... A grande maioria da população não ia ter essa chance nunca, né? Quantas pessoas não estão presas até hoje esperando ter uma chance dessa, né? Pois é. Quando você pega o sistema carcerário brasileiro, até um levantamento do próprio STF, né? Já tem, acho que 70% das pessoas que estão presas nunca tiveram um julgamento ainda, estão presas até hoje, entendeu? Então, assim, eu fiquei angustiado desse que era a minha última chance, né? Se eu não tivesse essa chance, eu ia ficar mofando lá na prisão, né? Pois é. E você já deve ter pensado o que poderia ter acontecido, né? Sua vida toda teria outro rumo, né? Teria outro rumo. E na realidade teve, né, Vilela? Quando eu saí, então, como foi apesar de ter me soltado, eu fiquei com as medidas cautelares, né? Que é uma prisão domiciliar. Que é o quê? Não pode sair do país? Eu não podia sair de casa. De casa? Fiquei mais um tempão, quase um ano, assim, sem sair de casa. Eu não podia sair de casa, não podia. Eles não me deixaram dar aula. Putz. O advogado entrou pedindo a justiça para me autorizar a dar aula, eles não me deixaram dar aula. Foi quando eu abri meu canal no YouTube, cara. Que eu tava... Era a única coisa que dava pra fazer? A única coisa que dava pra fazer de casa, minha esposa falando, você tem que... Eu tava em depressão profunda, né? Você tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer, né? Você tem que se ocupar, né? Pelo menos a mente. Aí foi quando eu falei, o que você faz de casa sem poder sair de casa? Internet, né? Aí como eu gostava da aula, eu abri meu canal e comecei a ensinar economia e finanças, né? Pela internet. Então foi uma coisa que me ocupou e me ocupa até hoje, né? Assim, ainda tem essa dedicação. Sou velho, né, cara? Preciso ir ao banheiro de novo. Manda mais uma pergunta aí. O Rafael Antônio, ele tá perguntando, ainda sobre a China, o senhor acha que o crescimento da China é sustentável ou um modelo baseado em alto investimento estatal? E crédito farto já mostra sinais de esgotamento. Cara, a grande preocupação com o modelo chinês é que é um socialismo de mercado, né? Então, existe ainda uma certa lógica capitalista na expansão desses mercados, da economia, né? Tanto que a China hoje tem uma parte da indústria que ela tem que transferir para outros países, porque para produzir dentro da China já começa a ficar caro e não é tão competitivo. Então, em algum momento, a China vai estar nessa contradição, na própria contradição do capitalismo, né? Como é que eu continuo expandindo a minha economia? Em algum momento vou ter um problema. Agora, qual que é o problema que eu acho que a China deveria, né? Não sei, pode até estar preocupado com isso, o que gera essa necessidade de expansão infinita do capital é o próprio capital, né? Então, a China tem que, de alguma forma, parar de produzir bilionários, né? Você não pode, numa economia socialista, como a China pretende ser, eles dizem ainda que são fiéis ao marxismo, né? Você tem que, em algum momento, equalizar isso na economia, desses setores altamente produtivos, distribuir melhor essa renda, né? De forma que você amenize essa necessidade de estar sempre expandindo e acumulando capital. É uma contradição, acho que ainda é muito forte na China, né? Um país socialista produzir tantos bilionários assim como eles produzem, e de repente você vê marcas de luxo, essas coisas na China, isso não condiz muito com a crítica que se faz ao próprio capitalismo, né? Esse fetiche ainda da mercadoria, né? Como dizem os marxistas, é muito forte na China. Eu acho que eles têm que culturalmente amenizar isso aí, porque senão ela vai cair na mesma contradição que ela sempre criticou, né? Nessa expansão do capitalismo, nessa busca infinita por acumulação de capital. Tem mais? Tem mais uma. A Letícia Gabriela, ela está perguntando como o investidor de longo prazo deve incorporar a análise geopolítica na hora de alocar os seus recursos. Na verdade, sim. Quando você olha a geopolítica, que é o momento atual, você está vendo uma guerra de forças, né? Brigando ou não por hegemonia. Os Estados Unidos está brigando por hegemonia. A China está
defendendo o interesse dela. Eu acredito fielmente que a China não tem interesse nenhum em ser hegemônico. Até porque ser hegemônico dá trabalho, né? É uma contradição que em algum momento você vai ter que enfrentar e vai enfrentar o mesmo problema que todos os impérios enfrentaram, né? Quando você pega o livro lá do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, você vê que esse expansionismo, essa necessidade de ser hegemônico, de ser uma potência unipolar, ela traz exatamente, né, os problemas que vão fazer com que seu império caia, porque você não consegue financiar essa expansão para sempre. E eu acho que a China tem isso bem claro na história dela. Até quando você olha a história da China, dos mais 5 mil anos da China, das 23 dinastias imperiais que teve, da própria base filosófica, né, do confucionismo, do taoísmo, você vê que eles não têm e não demonstram sinais de quererem ser um império, de quererem ser hegemônico, porque ser hegemônico traz um custo. Mas quando você olha o cenário atual, é exatamente que os Estados Unidos, é o momento que os Estados Unidos está tentando, eu sempre brinco, é o último suspiro, né, de defender a sua hegemonia. Então a análise macroeconômica que tem que fazer dentro de um cenário global é, primeiro, como é que essas forças vão se acomodar